Já. E aí pessoal, bom dia. Bom dia. Testando então primeiro aqui. Alguém aqui é a primeira vez que está vindo aqui na empresa, conhecendo a WinSpro? Vocês? Então vamos fazer pelo formulário aqui. Isso aí. Vou apresentar primeiramente, a gente vai ter agora uma palestra, vai ser simultânea, a gente está tendo outras ali embaixo. Vão ser gravadas as duas juntas, então quem quiser depois poder assistir, aqui está rolando ali embaixo, está sendo uma mesa redonda, pode acompanhar também depois. Agora a gente vai ter uma palestra sobre respiração e estímulo muscular, a integração entre o TRC e WMS. Então, para quem ainda não conhece, vou apresentar nosso diretor comercial e marketing, fisioterapeuta e mestre em ensino e saúde, atua no desenvolvimento de projetos de inovação em saúde, treinamento respiratório e eletroestimulação muscular, além de contribuir para a formação de profissionais no Brasil todo. Jefferson Bassi. Tá baixo. Sabendo que aqui é a melhor sala, hoje... Aqui é a melhor... Falou. Não posso causar inimizade, polêmicas, tá? Porque tem pessoas aqui que não me conhecem ainda, então... Como que é? Você é a? Thaísa, você é do Dr. José, né? Ele me falou muito de você. A gente vai conversar depois. Gente, ufa, tô nervoso. Bom dia, tô nervoso. Tô nervoso porque é diferente a palestra não, a função hoje é diferente, né? Então, como o Vitor falou aí, a gente teve umas mudanças aí estruturais na empresa, a gente assumiu aí algumas funções diferentes, função executiva, né? Então, para a galera que me conhece mais tempo aí, eu tenho toda a experiência e minha carreira voltada para a área assistencial da fisioterapia durante 13 anos. E de 4 anos para cá, minha carreira só faz assim. Quando eu acho que minha carreira... Agora eu fiz uma transição de carreira. Aí vem outras coisas assim, e muda tudo, tá? Então, o fato de estar produzindo o evento hoje como diretor comercial, diretor de marketing, muda um pouquinho a forma como eu olho para o evento. E a forma como eu quero que vocês aproveitem tudo que vocês vão ver aqui hoje e amanhã. O tema que hoje eu vou trazer aqui nessa palestra simultânea, ele é um tema um pouco mais específico. Por isso que a gente faz essa separação, e não no sentido de que a gente tem que separar porque um é personal trainer, educador físico, outro é fisioterapeuta. É porque aqui a gente vai fazer, o que eu vou trazer para vocês é uma experiência que eu tenho já algumas pessoas que já fazem isso, e é a minha prática, é como que eu trouxe a eletroestimulação para o meu universo. Eu sou um fisioterapeuta que trabalhei, minha formação é em terapia intensiva, é em fisioterapia cardiorrespiratória, então sempre trabalhei com pacientes com problemas de pulmão e coração. Só que desde a época que eu já trabalhava nesse ambiente mais hospitalar ou mais voltado para a doença, eu sempre olhei para o exercício físico ou para a reabilitação, para o exercício terapêutico na reabilitação, com o olhar de... Eu preciso levar ou tirar o meu paciente de uma condição de doença e levar ele para a saúde, né? Por isso que eu fui depois fazer uma especialização em fisiologia do exercício para poder englobar tudo isso numa maneira que eu não fique somente olhando para a doença. E quando a gente fala de treinamento muscular respiratório, é uma técnica, é uma conduta mais aplicada pelo fisioterapeuta. O educador físico pode fazer treinamento muscular respiratório? Pode, porém existem particularidades que somente o fisioterapeuta, principalmente pela questão de patologia, doença associada, prescrição clínica de exercício físico. E como eu já tinha o TRC, que é o treinamento respiratório combinado, para as pessoas que não conhecem, que é quando eu uso o treinamento do músculo respiratório associado a movimento, associado a planejamento terapêutico, a melhora de performance, que vai desde o cara da UTI até o cara que está no alto rendimento, porque esse sempre foi o meu ida e volta.
Ao mesmo tempo que eu estava lá atendendo os caras mais graves dentro de uma terapia intensiva, eu também estava atendendo atletas de alto rendimento, melhorando o condicionamento cardiorrespiratório deles com treinamento muscular respiratório. Quando, há 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a usar a eletroestimulação e trazer a eletroestimulação muscular de corpo inteiro para a minha prática, agora minha palestra pesou. Não, pode ver, fica à vontade. Agora eu vou ter que falar, autor aqui, eu vou ter que falar, agora eu vou ter que mudar até a postura da palestra agora. Brincadeira. Ali, pode ficar à vontade. Tá frio? As pessoas estão falando que tá frio aqui, hein? Eu tinha cutucado ele lá embaixo pra ver se o pessoal não podia ligar o ar-condicionado ainda. Olha ele como é que tá, gente. Ele é do Sul, ele é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, por isso que ele tá assim, ó. Ah, tá de boa. Hoje é verão pra ele aqui. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com a eletroestimulação de corpo inteiro e falei, como que eu vou trazer a eletroestimulação para o meu contexto clínico? Que é o perfil de paciente que eu atendo, que é o perfil de formação que eu dou para os meus alunos. Como que a gente vai trazer esse viés clínico com evidência, com respaldo científico para dentro da nossa prática? Eu dou aula em congressos há muito tempo. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu tenho uma birra de algumas posturas de congressos científicos. Qual que é a minha birra? Eu dou aula para pessoas do Brasil inteiro, de graduação, pós-graduação e tudo. E eu sempre estive em congressos onde a gente sempre está trazendo as evidências, trazendo as melhores evidências, o que a gente tem de saindo de novo. E qual que é o abismo que eu sempre vi, que sempre me incomodou? As pessoas que estão sentadas assim, ó. Ai, que legal. Ai, nossa. Olha que artigo, tira a foto do artigo. No dia seguinte, na semana seguinte, ninguém sabe de nada, ninguém pega nada daquilo e leva para a prática, porque às vezes, como eu quando venho trazer a evidência, a gente tem uma sequência, a gente tem uma lógica para trazer quando eu vou trazer um dado dentro de um congresso, e que não necessariamente esse dado, a pessoa que está sentada vai conseguir aproveitar e levar aquilo ali para o dia a dia dela. E aí, eu chegava lá, eu vi os alunos, os fisioterapeutas, eu falei, gente, mas você não foi no congresso? Fui, meu caderno aqui cheio de, tirei foto de tudo, peguei todos os artigos. Tá, e como que você traz isso para a sua prática? As pessoas não trazem. As pessoas não trazem. Então, como que eu consegui, quando eu pensei, falei, beleza, eu vou juntar isso aqui, vou pensar, vou modelar. Eu sou designer instrucional, tenho formação em design instrucional, meu mestrado em educação. Falei, beleza, então eu vou trazer essa habilidade de como que eu trago a evidência de um jeito simples para que o meu aluno, para que o fisioterapeuta, seja ele no perfil acadêmico, seja ele no perfil empreendedorismo, consiga aplicar aquilo ali da maneira mais fácil para ele e para o cliente dele. Então, esse é o objetivo de eu trazer hoje, como que eu trouxe a eletroestimulação muscular de corpo inteiro associada ao trabalho de condicionamento respiratório específico para a gente desenvolver o paciente, o cliente, da maneira que vocês quiserem, da melhor forma possível. Beleza? Se tiver dúvida, pode perguntar. Entendo que a questão da parte cardiorrespiratória não é de familiaridade para todos ainda, ou algumas pessoas ainda, né? Ou ainda não, a pessoa é de outra área, não tem problema. Ah, não entendi. Depois pode me chamar também, a gente discute, tá? Pode passar, Vitor. A gente sempre foi ensinado, acredito que você falou isso, a Alessandra falou isso na palestra dela, né? Eu não trato só um músculo, eu não trato só um joelho, eu não trato só um pulmão. A mesma coisa eu falo para os fisioterapeutas cardiorrespiratórios. Eu estou apontando para cá, gente, porque é tudo meu aluno aqui, ó. Então, se eu tiver que chamar a atenção e dar bronca, eu vou dar aqui. Tá? Ali é só cliente, ali eu tenho que tratar diferente. Ali vocês aqui, ó. Pá, pá. A gente sempre foi ensinado, e principalmente o fisioterapeuta que trabalha com a área respiratória, a tratar doença. Então eu trato um paciente com DPOC, com pneumonia, com insuficiência cardíaca, como se o paciente, ou se trata um joelho, trata uma coluna, trata a dor, como se o paciente trabalhasse, o corpo dele funcionasse de modo isolado. Isso não existe. Nosso corpo funciona com tudo ao mesmo tempo. Posso dar ênfase numa coisa no momento? Tudo bem. Posso dar ênfase em outra coisa num outro momento? Tudo bem.
Mas eu preciso pensar que o meu corpo funciona como uma engrenagem. Se uma coisa não estiver funcionando, ela vai impactar a outra. Não sei se vocês lembram que a Alessandra mostrou na palestra dela, da paciente dela lá, quando ela mostrou o pé chato. Se eu vou tratar um paciente que está com problema de coluna, dor de coluna, e eu não olho para a base, não funciona. Tô falando certo, pessoal da ortopedia? E ela me procurou só por conta do pé chato. E ela te procurou por conta do pé chato. Então, se a gente não tiver esse olhar clínico voltado para que o meu corpo funciona como uma engrenagem e eu posso hoje, e eu tenho ferramentas para trabalhar todas as engrenagens, aí a gente começa a subir o patamar do meu trabalho. Você está lá, Matheus, fazendo um treino com a cliente sua lá, uma paciente sua, e ela começa a falar para você, Matheus, eu estou com muita falta de ar, eu estou ficando muito ofegante para fazer o treino de 20 minutos, 30 minutos aqui que a gente faz com eletroestimulação. Mesmo que seja um foco um pouco na cabeça dela voltado para estética, para emagrecimento. Beleza, você vai fazer o que com ela? Vamos continuar treinando. E hoje a gente tem ferramentas que ajudam a gente a trabalhar tudo. Aí vai depender do quê? Do meu planejamento. Jeff, você coloca a eletroestimulação com power brief na sessão ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. A gente vai falar isso aqui hoje. Tem método, tem organização, tem planejamento. Aí a gente para de ficar entrando nessas brigas aí do pessoal. Porque a eletroestimulação 20 minutos é igual a 1 hora de academia. Ativa 350 músculos ao mesmo tempo. É por isso que a gente fica brigando por preço, ou tendo dificuldade de mostrar diferencial, porque primeiro, a gente não sabe nem explicar. Às vezes a gente pode até entender, mas a gente não consegue nem deixar claro para o nosso cliente que quando eu uso uma ferramenta de eletroestimulação, quando eu uso um equipamento de eletroterapia, quando eu uso um power brief para treinar o músculo respiratório, o que eu quero com isso? Eu quero colocar só um equipamento para falar que eu sou moderno, que eu sou inovador, que eu coloco muita coisa no meu paciente, por isso que minha sessão é mais cara? Porcaria. Tem que lembrar que está gravando. Então, a gente sempre foi ensinado a olhar o nosso paciente de maneira isolada. Acabou. Se você hoje sair daqui com a cabeça de que você vai continuar treinando, reabilitando o seu paciente de maneira isolada, gente, vocês vão ficar para trás. Acabou isso. Só que é muito difícil quando a gente vai levar isso para alguns lugares. E aí eu estou falando profissionais. É muito difícil, tá? Vamos falar sobre isso hoje. Pode falar. Galera que não é meu aluno aqui, vocês já conhecem essa imagem? Conhece, Rodrigo? Lembra, Matheus? Faz tempo, né? E aí, Felipe, lembra dessa engrenagenzinha aí? Às vezes, né? Eu fico só com a última. Fica só... exatamente. Essa daqui é mais legal para você, né? Essa daqui são as famosas engrenagens de Wassermann. Então, para quem teve, não sei se vocês tiveram na faculdade a matéria de fisiologia do exercício, essa matéria, essa imagem aqui representa a fisiologia do exercício. Como que o nosso corpo trabalha integrando os sistemas. Então, quando eu estava lá na pós-graduação, eu fiz na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, e aí eu via lá, era uma pós-graduação ministrada por educadores físicos, profissionais de educação física, tinham 60 profissionais de educação física e eu, um fisioterapeuta. E aí, obviamente, os caras, não, porque o treinamento de força e tal, e eu olhava para a engrenagem assim, porque o B7, o superset... E o drop, a Marina é educadora física também, ó. Cuidado, mas a Marina tem um pezinho pra cá também. Físio também. Aí, eu falei, gente... E eu trabalhando na UTI. Eu olhava assim, falei, o que esse povo tá falando? O que eu tô fazendo aqui? Os caras só falam de treinamento, de músculo, de hipertrofia, de proteína. Não tá fazendo sentido. E aí, eu tive uma aula de bioenergética. Essa aula de bioenergética abriu minha cabeça, por quê? Porque essa aula de bioenergética começou a mostrar como que o nosso corpo produz energia. Como que o oxigênio é transformado em energia.
e eu com o paciente lá na UTI. Eu tô com o meu paciente lá na UTI, eu sou um fisioterapeuta respiratório, qual que é a engrenagem que mais me chama a atenção aqui? Basicamente o pulmão. Eu cuido da ventilação mecânica, quem lembra aí? Eu cuido da ventilação mecânica, eu manejo lá o oxigênio do paciente. Aí quando esses caras começaram na pós-graduação falar, não, o oxigênio é transformado no ATP, aí eu levantei a mão assim, mas professor, e se o oxigênio... Eu tentando puxar pro meu lado, né? E se o oxigênio não entrar? Aí ele, como assim? Aí eu falei, porque na minha realidade, se eu tenho um paciente que tem uma pneumonia, o oxigênio aqui não entra. Aí ele, é mesmo, né? Não, tal. Aí eu falei, pô, aí é meu... Esse é o gargalo. É aqui que eu vou entrar. Porque era a área que eu dominava. Então, beleza. Como que eu vou trazer agora a minha área de dominância para juntar com tudo isso aqui, para fazer sentido em como que a gente vai melhorar o treinamento? Não só pensando em exercício, mas pensando na integralidade dos sistemas. Eu preciso ter uma respiração adequada, uma captação de oxigênio adequada para que o meu músculo funcione da melhor forma. Calma que isso daí vai entrar eletroestimulação, vocês vão entender. São muitas camadas. Muitas camadas. Tá? Então essas engrenagens eu comecei a olhar. Quando eu comecei a trabalhar com eletroestimulação, beleza. Eu tenho um equipamento, eu esqueci no carro, que eu trouxe o meu Power Brief para vocês verem, que melhora muito isso daqui. Eu boto o meu paciente para fazer um exercício aeróbico, um exercício metabólico, eu trabalho muito isso daqui. Trabalhar com frequência cardíaca, trabalhar com prescrição de atividade com base em frequência cardíaca, melhoramos. E aí, basicamente, aqui eu vou trabalhar com exercício, com carga, com isometria e, por que não, a eletroestimulação? Então, hoje eu tenho ferramenta, quando eu trago essa imagem aqui, eu trago ela para mostrar que eu tenho ferramenta, atenção, para potencializar todas as engrenagens. Essa é a base do meu trabalho como fisioterapeuta. Hoje, usar ferramentas, usar métodos inovadores, métodos tecnológicos, porque hoje a gente tem equipamento que sem fio que você consegue fazer análise, treinamento, ajuste de carga automático para treinar os músculos da respiração de um modo muito mais preciso. E hoje eu uso uma tecnologia que me permite potencializar o trabalho muscular de acordo com o que eu quero, ou que o meu paciente precisa. Pode passar. Então, onde está o foco do treinamento? Músculo periférico, treinamento cardiovascular ou treinamento respiratório? Aí vai depender do quê? Da expertise, da experiência, do conhecimento. Mas vocês concordam que a maioria da galera pega um e fica nele? Essa é a reflexão, Fabiane, que eu quero que você faça. Onde que eu estou limitado, será? Será que eu estou me limitando a trabalhar só uma partezinha da engrenagem? Daria para ser distribuído em fases? Vamos falar sobre isso. Esse é o meu trabalho, Felipe. É isso, cara. É isso. Mas não é óbvio? Agora me responda uma coisa, na prática é óbvio? A galera tá fazendo isso aí fora? Não tá, mas a partir de hoje, vocês todos vão sair daqui fazendo. Alguns já fazem. Mas todo mundo vai começar... Não tô falando que vocês vão sair prescrevendo treinamento muscular, não é isso. Mas vocês vão sair com a cabecinha assim, cara, se eu colocasse aqui um trabalho respiratório com a minha cliente, talvez eu melhoraria essa parte de performance dela, de endurance dela. Às vezes, quando eu trabalhei com atleta, gente, de alto rendimento, eu trabalhava com um médico ortopedista, ele fazia cirurgia ortopédica lá dos caras lesionados, e esse cara fazia todo o tratamento ortopédico, que inclusive foi onde o José fez residência. Com o Dr. Moisés Coelho, a gente conversou bastante sobre isso. E aí, esse paciente fazia reabilitação ortopédica convencional, e aí esse cara saía da reabilitação e ia já depois para a fase de treinamento funcional, reabilitação funcional com os treinadores específicos. E onde mais esses caras limitavam o treinamento?
porque eles ficaram parados por conta de cirurgia, eles ficaram parados por conta de repouso, ou com atividades limitadas, porque o foco era somente trabalhar a articulação e os músculos envolvidos naquela articulação, e como se os outros músculos não existissem, como se os outros músculos não perdessem condicionamento, como se os outros músculos mantivessem iguais. Mantém, gente? Paciente pós-cirurgia, pré às vezes, né, porque lesionava até fazer cirurgia. Foi quando esse médico, que é um ortopedista, falou comigo, cara, você tem que fazer isso, esse treinamento que você faz aí respiratório nos meus atletas, porque os caras estão saindo muito descondicionados e estão demorando a voltar por conta de limitação ventilatória. Foi essa palavra que eles falaram comigo. Os atletas da gente aqui estão demorando a voltar por limitação ventilatória. Show! Entrei lá para fazer um trabalho, desenvolver um trabalho de condicionamento específico para atleta pós-cirúrgico, de alto rendimento. O povo queria me matar? Os outros fisioterapeutas da ortopedia? Queria? Porque era assim, ó, reabilita o joelho, depois passa para o Jefferson. É como se eles, se eu fizesse uma validação. Eu não estou fazendo validação nenhuma de tratamento de ninguém. Eu estou fazendo uma validação de integrar aquilo que foi feito com um refinamento cardiorrespiratório de endurance para entregar esse paciente, esse atleta, melhor para o esporte. A gente que anda em todos os mundos, né, vamos dizer assim, eu vejo o quanto não tem nem a cultura de avaliar a parte respiratória do atleta. Sim, então, assim, imagina. A gente acaba, vários atletas que eu também fui avaliar ali a gente tem o K5, que acaba trazendo dados pra gente, com uma PI baixíssima. Baixa, e o cara é triatleta autônomo, né? Endurance dele péssima, resistência péssima. Porque não tem a cultura. Porque não tem cultura. Do alto rendimento, pensar na questão de dados também da parte respiratória. Faz toda a diferença. Aí depois as pessoas perguntam pra mim assim, como que você consegue cobrar? Oi, tudo bem? E aí, Rafa? Como que você consegue cobrar esse valor que você cobra? Eu falo, porque eu mostro para as pessoas como que eu faço, por que eu faço. Você mostra? Não, eu mostro. Primeiro, como eu comunico, e segundo, porque eu tenho dado. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, eu também falo para os meus pacientes, eu também falo para os médicos que são meus parceiros, do jeito que eles entendam. Do jeito que eles entendam, tá? Que fique bem claro. É bem importante, né? Do jeito que eles entendam. Então, por que eu me limito a ficar somente trabalhando o músculo periférico se hoje a gente sabe que a gente precisa integrar tudo? Eu não sou especialista em fisioterapia respiratória, em cardiorrespiratória, Jefferson. Galera, tudo bem. Não precisa ser um gênio para fazer o mínimo de treinamento muscular respiratório ou associar a parte respiratória com o treinamento de eletroestimulação que vocês fazem. Eu vou mostrar coisas aqui que são muito básicas, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Pode passar. Aqui também não vou entrar muito em detalhe, porque eu quis trazer só um conceito fisiológico, foi daquilo que eu falei. Para o meu músculo funcionar, eu vou lá fazer uma reabilitação de um paciente com dor de coluna, com hérnia de disco. E tem exercícios que eu vou fazer com o meu paciente e que ele vai cansar. E eu não vou conseguir completar ou aumentar a tolerância dele ao exercício, porque ele, às vezes, na maioria das vezes, se ele tiver mais comorbidade ou até idoso, ele vai ter limitação ventilatória para aguentar fazer uma prancha, para aguentar fazer um exercício isométrico, 30 segundos, sei lá. De novo, não sou físico da ortopedia, se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem. Então, brincadeira, eu não vou falar besteira, gente, estou acostumado já. Então, isso daqui é uma cascata só para vocês entenderem que até o oxigênio entrar aqui na sua célula para produzir energia, para você aumentar a tolerância do exercício, você precisa de um sistema respiratório eficiente e de um sistema cardiovascular eficiente. Meu Deus, Jefferson, eu estou aqui num evento de eletroestimulação de corpo inteiro. O que você... Calma. Vai fazer sentido. Respira. Quem chorou lá no negócio do Xavier? Alguém chorou? Teve muita gente que chorou. No início lá, na meditação. Respira. Pode passar, Vitor.
Quando a cascata de oxigênio falha, ou seja, quando a entrada de captação do meu oxigênio falha por algum problema, o que acontece? Eu vou ter uma dificuldade de ter performance muscular. Opa, calma que a gente já começa a linkar com a eletroestimulação de corpo inteiro. Por isso que eu separo as palestras, tá? Não faz sentido para todo mundo isso neste momento, mas vai fazer. Na hora que alguém estiver lá fazendo um treino com um paciente, o aluno, né, pensando num profissional de educação física, você coloca lá um tempo de contração de 20 segundos e 10 de descanso, e esse aluno não consegue ficar 10 de descanso, ele fala para você que ele está muito cansado, que não está aguentando fazer, aí você vai lembrar. Por quê? Ou porque ele não está tendo eficiência em troca gasosa, ou porque ele não tem uma boa capacidade de extração muscular, ou ele tem uma ineficiência do sistema cardiorrespiratório captar oxigênio e levar para o músculo, e você está lá metendo eletroestimulação no cara, querendo que ele ganhe endurance, ganhe força, ganhe performance. Calma, não é bem assim. Principalmente hoje em dia, com o que a gente tem visto aí de pessoas sedentárias, de pessoas em uso de caneta emagrecedora. Tem que tomar cuidado. Principalmente se eu trabalho com pacientes com dor, as medicações que esse paciente usa para dor, eu tenho que tomar cuidado. Se esse paciente usa corticoide, galera, tomem cuidado quando você vai usar eletroestimulação, porque o corticoide ele diminui o tempo de passagem neural ali. Tomem cuidado. Se ele usa opioide, tem que tomar muito cuidado. E foi até uma pergunta que alguém fez lá embaixo de limiar de sensibilidade. Tem que tomar cuidado, porque existem medicamentos que podem mascarar o estímulo elétrico. Aí você está lá fazendo o quê? Metendo intensidade. Vamos lá, vamos aumentar. Vai. Quanto mais forte, melhor. É isso que eu escuto. Você quer me ver pulando igual um saci. É quando alguém fala isso. Quanto mais forte, melhor. Depende. Por isso que quando eu falei para vocês no começo, quando eu quis trazer eletroestimulação para o meu mundo, de trazer a eletroestimulação muscular de corpo inteiro, que até um tempo atrás era vista especificamente para fins de condicionamento físico, fitness, estético. E a gente que é fisioterapeuta, a gente usa eletroestimulação já com propósito há muito tempo. Por que vai ser diferente a gente pegar um traje no corpo inteiro sem o que a gente já sabe que funciona e como funciona? Então, quando eu trago o conceito de eu quero trazer a eletroestimulação para o contexto clínico, significa que a gente precisa ter raciocínio, propósito, metodologia de aplicação. É uma das coisas que quando alguém compra o equipamento aqui, tô mentindo? O que eu mais falo quando alguém vem comprar equipamento aqui? Fala, Gustavo. Realmente, uma das coisas que eu sempre falei pro Jeff que eu gosto muito é essa coisa de qual critério, qual que é a aplicabilidade. E a gente já discutiu sobre isso. Eu falei, pra mim, o treino deveria ser obrigatório. Eu tô com vontade de colocar no contrato. Já 10 minutos? Falta 10 minutos? Vai. Gente, eu falo demais. Já passou no meio-dia. Vou liberar o povo para almoçar. Então, só para vocês entenderem como que eu trouxe o contexto de associar a eletroestimulação com treinamento de músculo respiratório para trabalhar tudo no meu aluno, no meu paciente, né? Então, se eu tenho um paciente que tem músculo respiratório fraco, eu vou ter mais dispneia, mais sensação de falta de ar para fazer algum tipo de exercício na reabilitação. Esse paciente vai parar o exercício mais rápido, fadiga precoce. Eu não vou conseguir, eu vou ter mais dificuldade de evoluir esse paciente, esse aluno para performance, e eu vou ter menor ativação de musculatura periférica, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, se o seu músculo respiratório está fraco, obviamente eu vou direcionar fluxo sanguíneo e oxigênio para onde? Para um músculo que vai me manter respirando ou para o músculo que vai para a batata da perna? Para onde o corpo vai mandar mais sangue? Meio óbvio, né? É isso que a gente chama de metaborreflexo, pode passar.
É isso que a gente chama de metaborreflexo. E se a musculatura esquelética está ineficiente porque eu não estou desenvolvendo o meu músculo periférico, eu corro o risco de colocar o meu paciente num ciclo que a gente chama de ciclo de dispneia, ou ciclo da fadiga. O que é isso? Eu tenho um idoso que tem dor. E aí o que acontece? Eu começo a limitar movimento, eu começo a limitar exercício, eu começo a ser ultraconservador, com medo de machucar, com medo de piorar, o médico manda uma cartinha para mim lá, não pode, o paciente não pode agachar, o paciente não pode pegar peso, o paciente não pode... Porra, como que eu trabalho o músculo desse cara? Como que eu fortaleço um cara assim? Plim, a eletroestimulação vem e me ajuda a trabalhar esse músculo sem carga, sem impacto. Aí luzinhas vão acendendo. Nossa, como que ninguém nunca falou isso para mim? Vai lá. Mas eu tô aqui falando. E é esse o famoso metaborreflexo. O nosso sistema nervoso, pessoal, ele vai direcionar fluxo sanguíneo para o lugar que vai manter a gente vivo. Então, se você tem um músculo respiratório fraco e um músculo da sua perna, um músculo periférico fraco, da sua coluna muito fraco, para onde que o seu cérebro vai direcionar sangue com oxigênio? Para a parte respiratória, porque é o lugar que vai te manter vivo. Só que se você condiciona a sua parte respiratória e o seu músculo fica bom, eficiente em troca gasosa, porque o diafragma, gente, é um músculo estriado esquelético, tá? Igualzinho a sua coxa. Igualzinho a sua coxa. Então ele é um músculo, se você vai na academia e treina cadeia extensora, treina o quadríceps, a coxa, o diafragma responde da mesma forma. Porque ele é um músculo estriado esquelético, igualzinho. Aí quando eu falo isso, as pessoas, né? Eu falei, então... Preciso explicar por que eu tenho que treinar o músculo da respiração também? Acho que fica meio óbvio. Se eu treino esse músculo, ele está eficiente, para onde vai sobrar mais fluxo sanguíneo? Para a periferia. Aí o seu treinamento com a eletroestimulação vai ser lindo, Fabi. Vai ser lindo. Vai, Vitor. Existem vários estudos que mostram. Agora tem que tomar cuidado, hein? Agora é a hora sensível, Betânia. Tem que tomar cuidado, porque é onde a galera me maceta na internet. Ei, Jeff, esse negócio de TRC com eletro e tudo não tem evidência científica. Eu, de fato, não tenho. As duas juntas ao mesmo tempo, não tem. Começou a sair estudo bom de eletroestimulação de 2019 para cá, tá? De corpo inteiro. Tem gente aqui que sabe melhor que eu, não é? Existem muitos estudos, gente, que mostram a evidência sobre treinamento muscular respiratório que melhora a performance. Isso é inquestionável. Não tem que ficar explicando isso para vocês. E existem muitos estudos também que hoje mostram a eficácia da eletroestimulação muscular de corpo inteiro, claro, com populações específicas, com condições específicas, com treinamento específico. Então são duas ferramentas, duas condutas, treinamento muscular respiratório e treinamento e reabilitação com eletroestimulação que são inquestionáveis as evidências. E quando eu junto tudo isso? E quando eu faço as duas coisas juntas? Não tem evidência. Pode passar, Vitor. Que a eletroestimulação muscular funciona lindamente. Vou trabalhar muito aqui, ó. Parte periférica, Felipe, igual você falou, lindo. E se eu também trouxesse algumas coisas, né? Mas quando a gente fala de desempenho... Oi? Ah, desculpa. Dependendo da integração, ventilação, circulação, músculo, não apenas de uma única intervenção. Passa. E se a gente começasse a trazer os benefícios da eletroestimulação não só pensando em desempenho de músculo periférico. Aqui é onde eu fico grande. Galera, quando eu vou fazer um trabalho específico de músculo respiratório, existe um conceito que isso é básico. Que você falou do core, não foi? Lá embaixo? Eu falei, ufa, tá preparando o terreno para mim. Isso aí. O core, que é o cinturão do nosso corpo, todo mundo conhece minimamente o core, o trabalho do core. Você sabia que o diafragma, ele é um músculo do core?
Pois é. O diafragma é um músculo do core, tá, gente? Ele faz parte do core. O diafragma se insere lá na coluna, L2, L3. Aí a gente fala para o cliente para ele ativar o core para não machucar a coluna, não é? No tratamento conservador de coluna, quando eu vou fortalecer coluna, que eu quero melhorar a dor. Aí eu tô falando lá, né, que então, se você ativa o core no exercício e tal, para melhorar a sua coluna, fortalecer a coluna, o diafragma se insere lá na coluna. Vocês sabiam que o diafragma tem função estabilizadora? Isso não sou eu que estou falando, você pesquisar em qualquer artigo você vai ver. Então, na hora que eu falo para vocês que eu começo a inserir o diafragma num contexto... Já acabou? O diafragma... que eu começo a inserir... eu falo muito, eu falo demais. Eu começo a inserir o diafragma no contexto de reabilitação de coluna, de reabilitação de performance, de reabilitação... Tá, Jeff, como que isso daí na eletroestimulação vai ajudar? Pede para o seu aluno idoso contrair o core e ativar o core. Pede para o seu paciente de coluna lá, para o seu paciente neurológico, sem referência, ativa o core aí para mim. Até se chamar uma pessoa saudável e pedir para ativar o core, muitas pessoas não sabem. Até você chamar uma pessoa saudável para ativar o... Se eu pedir para vocês aqui, gente, quando eu faço a prática do TRC aqui, galera, você vê a galera, não consigo. Não é tão simples quanto parece. Porém, contudo, todavia, na hora que eu tenho um iPad na minha mão, Felipe, que eu vou lá e eu coloco uma largura de pulso bem profunda no abdômen e no glúteo, e eu posiciono os meus eletrodos nos lugares certos do abdômen, façam o teste de fazer um treinamento muscular respiratório deste jeito. Sem querer, ele já... Fala aí, quem já fez? Facilita muito o treino. Aí eu falei, eu não tô louco. Aí eu falei, sabe o que eu falei? Eu vou fazer todo mundo que vier aqui fazer isso, para ver se não é coisa só da minha cabeça. Galera, eu tenho as minhas avaliações, a galera melhora muito, porque quando eu coloco o traje de eletroestimulação no meu paciente e eu foco no abdômen, pode passar, eu aumento a facilidade do meu diafragma trabalhar, porque eu estou dando apoio mecânico para o diafragma descer tranquilo, com a coluna, onde ele se insere, bem reforçada e bem apoiada. Então o meu diafragma que está fraco, ele para de descer instável e ele começa a descer... Eu estou cuspindo. Eu fico empolgado, né? E ele começa a descer estável. Aí o seu paciente começa a falar, cara, tá muito mais fácil fazer o treinamento respiratório, eu tô ficando bem menos cansado. Tô mentindo? Quem faz? Eles mesmos falam. Minha paciente falou para eu escrever um artigo. Tem isso publicado? Eu falei, não. Aí eles me mandam assim, vamos escrever um artigo? Eu fico assim, vamos. Vamos. Eu não tô aguentando nem comigo mesmo. Olha, tem muito artigo para escrever, hein? Pode passar, Vitor. Então, só para vocês saberem, gente, que isso não é loucura da minha cabeça, lá na pandemia, eu fazia muito isso daqui na UTI, tá? Isso daqui é uma cinta abdominal. Para que você coloca cinta no paciente? Não? Porque a cinta me ajudava a aumentar a pressão intraabdominal dos meus pacientes na UTI, para o meu diafragma trabalhar em mais vantagem mecânica. Não é que a cinta usava a cinta era somente para o diafragma trabalhar com estabilidade, tá? Então você cria estabilidade com a eletroestimulação no abdômen, no core, você não coloca a eletro no diafragma? Não. Porque tem um espaço ali entre a... Não dá para colocar a eletroestimulação desse jeito no diafragma. Desse jeito. É específico. É outra história. Nem entrei aqui porque o povo ia... são diferentes. Então aqui eu uso para aumentar a pressão intraabdominal para o meu diafragma trabalhar melhor. Testa isso no paciente de vocês. Jeff, então você precisa ligar perna, braço? Eu não ligo. Só numa fase um pouco mais avançada. Mas no começo, eu uso o eletro para aumentar a pressão abdominal associada ao diafragma. Pode passar. Ô Jefferson, aí você associa a eletroestimulação com exercícios respiratórios ao mesmo tempo? Sim. Para expansão pulmonar? Não, para expansão pulmonar não. Para trabalhar o músculo respiratório. Fortalecer o músculo respiratório.
Condicionamento, exatamente. Não é com objetivo de expansão pulmonar. Pode passar. Pode passar, Vitor. Por que, gente, isso aqui me ajuda muito? Porque a gente tem um princípio na eletroestimulação, quem é aluno também do Evolution Pro sabe, princípio de Hahnemann. Qual que é o princípio de Hahnemann? Fisiologicamente, quando a gente começa a fazer exercício ou qualquer exercício de ativação muscular, nós temos um padrão organizacional de ativação de fibra. Então eu começo a fazer um exercício, eu começo a ativar a fibra do tipo 1, dependendo quando eu vou aumentando a intensidade do exercício, eu vou aumentando o meu número de recrutamento de fibra muscular. Fisiologia básica de contração muscular, tá? Neurofisiologia. A eletroestimulação, ela me ajuda a aumentar o padrão de ativação e isso não é seletivo, tá, gente? Então, à medida que eu vou aumentando a minha frequência em hertz lá no equipamento, eu vou ativando todas as fibras ao mesmo tempo. Não é seletivo. Isso me ajuda muito. Por isso que a gente consegue fazer mais coisa em menos tempo. Não é loucura, é fisiologia. Não é magia, é fisiologia. O Vitor já está assim, ó. Então, quando eu uso eletroestimulação, depois eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, tá? Quando eu uso eletroestimulação com treinamento muscular respiratório, eu tenho benefícios fisiológicos separados, porém, quando eu associo eles, que em algumas situações pode ser ao mesmo tempo, em outras situações vai ser num contexto de um planejamento terapêutico. Na segunda eu vou fazer eletro do corpo inteiro, na quarta eu posso fazer ou exercícios que envolvam a parte respiratória, na sexta eu posso misturar. Então, existem várias formas da gente combinar isso. Pode passar. Então, por exemplo, como que eu começo uma sessão de eletroestimulação? Eu vou lá, vou fazer os exercícios com o meu paciente, pausei, vou fazer o treinamento respiratório e aí, olha isso aqui, na eletro eu foco somente para poder ajustar a parte biomecânica. Eu já pensei do que você ia perguntar, cara, eu já sabia o que você ia perguntar. E no final, termino com relaxamento. Ali está em pausa, você disse que é eletro... Em pausa que eu falo, tipo, nos outros músculos. Aqui eu foco só no abdômen. Foca no abdômen? Na primeira, até adaptar, eu só foco no abdômen. Mas se você quiser colocar... Não, eu faço, né, mas é assim, eu aumento, mas no abdômen, deixo os outros só... Mas os outros não ficam fazendo o exercício. Não. Isso não tem problema, tá tudo certo, tá? Isso daqui eu faço com foco no abdômen. Pode passar. Então, também tem aqui, ó, como que eu faço de forma integrada? Então, eu avalio, primeiro, a força muscular respiratória, né, que pode ser por dispositivos, né, manovacuometria, PI, PE. Avalio capacidade periférica, que é quando eu tenho teste de força muscular, teste de capacidade funcional. A gente tem vários testes hoje que a gente consegue avaliar a capacidade funcional. E, gente, é teste de boa, tá? Teste que você não precisa de equipamento. Um degrau você consegue. Uma cadeira você consegue avaliar teste de capacidade funcional do seu paciente, tá? Avaliação da integração do core respiratório. Então, o que eu faço? Eu vou contar. Eu analiso a coordenação entre respiração e o movimento e estabilidade postural durante tarefa funcional. Vou dar um exemplo. Eu coloco meu paciente para fazer, eu faço esse teste no TRC, que é o primeiro, né, da maca. Para fazer ponte, sabe? Levantar o quadril, elevação de quadril, elevação pélvica. Já acabou, já? Eu falo muito, peraí. Professor portadora das más notícias. É almoço agora, né? É almoço. Então é almoço, eu tiro o almoço deles, tá? Posso tirar o almoço de vocês? Vai, Nícia, tá com fome? Vai lá comer. Eu peço meu paciente para levantar o quadril, contrai o abdômen e respira 10 vezes. Sem soltar o xixi, sem soltar o abdômen. Pede pra você ver. A pessoa fica assim, ó, treme igual uma vara verde. Isso me mostra que ele não tem uma integração respiratória com o core. Instabilidade. Ele começa a ficar ofegante, ele não consegue manter o ritmo respiratório, começa a tremer tudo e ele não consegue sustentar. Voilá. Pode passar. E aí, depois que eu já passo por essa fase de adaptação, eu começo a integrar o treinamento junto com o movimento. Aí eu vou ativar os outros grupos, aí eu vou fazer exercícios que vão me juntar core, músculo periférico, respiratório, lembrando,
Depois de uma adaptação e depois que eu conheço bem como que se comporta o metabolismo do meu paciente. Eu não vou colocar um idoso, cardiopata, pneumopata para fazer isso aqui. Às vezes o óbvio tem que ser dito. Né? Às vezes eu vejo as pessoas querendo fazer umas coisas aí, eu falo, calma, pode passar. Tá? Então, existem estudos diretos de eletroestimulação, estudos diretos, né, de eletroestimulação em TMI ainda não existem. Tá? Então, só para a gente tomar esse cuidado, para ninguém sair daqui, não, porque o Jeff mostrou evidência. Eletroestimulação de corpo inteiro, com treinamento muscular respiratório, a gente vê na prática. Ainda. Tá? Mas depois vocês testarem, vocês vão ver a diferença que vai fazer. Pode passar, Vitor. E o que a gente sabe? Que o TMI melhora a força muscular, reduz dispneia, falta de ar no caso, diminui o metaborreflexo, que é o sangue ir para o lugar onde ele tem que ir. Tá? E a eletroestimulação melhora recrutamento muscular, aumenta a força e potencializa a ativação neuromuscular. O que a gente ainda não sabe? Qual que é a melhor, a gente ainda não tem muita clareza, qual que é a melhor periodização, qual que é a melhor frequência semanal de como que eu faço essa combinação. Isso vai depender muito da sua avaliação clínica e do perfil do seu paciente. Qual que é a melhor combinação de cargas, se existe efeito sinérgico real, e se existe risco de excesso de estímulo. A gente ainda não sabe disso. Quem que vai saber disso? Você que é o profissional que conhece, é a melhor pessoa que conhece o seu paciente. Você que vai saber responder. A conduta é individualizada. Tem que tomar muito cuidado, tá? Pode passar. E por que essa abordagem é um diferencial? Tem uma fundamentação fisiológica bem bacana, trazer essa ideia da biomecânica junto ajuda muito a fazer as pessoas entenderem e quando elas sentem, elas veem a diferença. Inovação clínica de você trazer uma tecnologia sem fio associada ali ao seu treinamento, resultados potencialmente superiores, eficiência de tempo e aplicabilidade ampla, porque eu posso usar isso desde um idoso até um atleta, até num paciente numa condição clínica estável de cardiopatia ou pneumopatia. Vai na fé. Pode ir. Que eu acabei de falar com vocês, não é para todo mundo. Eu tomo muito cuidado quando eu faço formação ou quando eu oriento alguém a usar nesses contextos, de saber, de ter uma avaliação clínica muito bem feita. Que é aquilo que eu falei, tem que avaliar a parte respiratória, entender a capacidade funcional do seu paciente, entender a integração que ele tem, relação core com o diafragma, para aí sim vocês entenderem se faz sentido, como faz sentido, trabalhando planejamento, essa palavra mágica, progressão. Vocês não vão me chegar e meter no primeiro treino um traje de eletroestimulação com power brief no paciente. Pelo amor de Deus. Planejamento, progressão. E você tem que dominar. Tanto o TMI, dominar que eu falo, não é eu sou o mestre da prescrição, do treinamento. Não. Se você souber o básico e dominar parâmetros de eletroestimulação, porque de verdade não é difícil. Você só precisa começar a fazer. Pode passar, Vitor. Pode passar, isso aqui eu já falei. E minha mensagem final. Durante muito tempo, a gente acreditou que o músculo servia apenas para produzir movimento. Hoje a gente sabe que ele é muito mais que isso. Músculo é um órgão vital. Músculo é o maior órgão endócrino do nosso corpo. Não é discussão, isso não é eu acho, eu não acho. Isso é evidência, isso é certeza, tá? Ele vai influenciar na respiração, ele vai influenciar no seu metabolismo, na sua funcionalidade, na sua longevidade. Por isso que quando a gente fala que nós somos profissionais da saúde e eu não tenho empoderamento, eu não tenho capacidade, eu não domino o músculo, dificilmente eu vou me diferenciar, dificilmente eu vou conseguir sair do patamar mediano de profissionais do músculo. Porque você é o profissional do músculo. Amém? Ô, Glória! É a última essa? Acabou. Então, pessoal, muito obrigado, Jeff. Depois vocês cobrem um desconto no almoço dele. A gente vai fazer um intervalo agora para o almoço, todo mundo, e a gente retorna aqui às 13h30 para uma palestra muito interessante agora, que na verdade vai ser uma mesa redonda sobre eletroestimulação muscular na fisioterapia domiciliar. Então vai ser bem interessante ali.
Vai ser aqui em cima ou vai ser embaixo? Essa Em é cima. Vai ter uma aqui em cima e outra simultânea ali embaixo. Essa daqui vai ser de fisioterapia domiciliar. tá no cronograma, tá aí Tem um no. cronograma ali Aí em também. cima, embaixo, tá no programa. As de físio são só aqui em cima. Ah, não, só pra saber que eu vou deixar no coisa. Tá bom. E que nem a gente comentou, qualquer coisa, se vocês quiserem depois, obviamente, assistir as palestras que estão acontecendo simultaneamente ali embaixo, a gente vai estar disponibilizando elas por vídeo. Tem vários. Dá no, no negocinho aí, ó. Também. Ela tá fazendo um coffee break assim, ó.